Salve, salve. Papo Sound, episódio 12. 12, que número bom, né? 1 ano de Papo Sound, a gente tá comemorando agora aqui com o 12º episódio, recebendo um convidado especial, ilustre. Bom, o nosso cara, porque é o cara do som. Ele atua desde 2017 no ramo da produção musical, executando várias funções nesse meio, entre elas músico, beatmaker. Tá lá entre o DJ e o seletor ali, trabalha no dub mix, engenheiro de mixagem, engenheiro de masterização, compositor. Bom, esse cara é brabo, o cara é monstro. Papo Sound recebe hoje Freiteira. Tamo junto, Kelly, que da hora. Depois dessa introdução aí, Dessa introdução foi... Me senti honrado demais. Tapete vermelho para Freiteira. Muito obrigado, de verdade. Que prazer estar aqui. E vamos de Papo Sounds aí pra nós. Tudo a ver. Bom, primeiramente, agradecer nossos apoios. Fotográfica, Ricardo Kafka. Você conheceu o Ricardo Kafka? Conheci hoje. E aí? Brabíssimo. Brabíssimo. Seja bem-vindo. Ele é o cara que tudo que você precisar aqui nesse programa, por favor, solicite ao Kafka, que ele resolve tudo aqui, certo? 100% rock, chegando aqui com os meus looks aqui no programa. Pub Produções, Bruno. Chama, salve Bruno. Salve Bruno, chegando aqui com a gente. E um prazer imenso te receber mais uma vez e vamos começar essa conversa aqui. Bom, a gente tá falando de 2017, né? São 9 anos. 9 anos aí nesse segmento. Então, me fala um pouco da sua trajetória antes de 2017, assim, seu interesse pelo som, pelo universo do som. Porque, pelo que eu soube de você, né, porque eu já dei aquela breve pesquisada, você era um menino do desenho, né? Perfeitamente. Você desenhava, você era um cara do desenho. E depois veio a questão da música, do som. Então, me fala disso. Perfeitamente. O primeiro contato que eu tive assim com a área artística foi criança desenhando, completamente fissurado. Eu gostava muito de animais e dinossauros. Daí eu desenhava os dinossauros e tudo mais, e pá. E quem me conheceu de infância jurava que eu ia seguir por essa área, assim. A minha irmã também é muito interessada pela área de desenho. Ela é designer até hoje, na verdade, né? E meus pais, apesar de serem da área de finanças, né? Eles sempre apoiaram a gente de falar, tá bom, quer fazer essas loucuras? Faz. Muito por causa da minha irmã, inclusive, né? Sim. Ela é mais velha, então ela já abriu essa porteira aí. E eu passei por isso daí. Mas passando alguns anos à frente, tudo mais, jogando videogame, eu era super criança, né? Videogame pra caramba e tudo mais, eu conhecia aquele game, o Guitar Hero. O clássico Guitar Hero. O clássico Guitar Hero. E é interessante porque os primeiros Guitar Hero, ele tem um repertório que é um repertório justo de rock, tá ligado? Tem alguns clássicos ali e tudo mais. E eu fiquei meio maluco por isso daí. Eu queria aprender guitarra. Ah não, preciso aprender guitarra. Eu jogava a Incinerate do Sonic Youth. Pode crer. Eu lembro que eu tinha, como eu jogava no videogame e eu tava ficando bom naquilo, eu falava, a guitarra não deve ser muito diferente disso daqui. E um dia numa casa de uma tia e tudo mais, vi que tinha um violão lá. Daí eu peguei e tentei arranhar alguma coisa, não saiu nada. Um namorado da minha irmã na época e tudo mais, falou, deixa que eu sei tocar um negócio, deixa que eu passo aqui pra você. E ele me ensinou 2 musiquinhas ali, 2 chamadinhas de música, sabe? Os riffs das músicas. E daí já era. Só aprendi no violão, eu aprendo na guitarra. Daí enchi o saco dos meus pais, guitarra. Consegui uma guitarra. E daí acabou. A guitarra, ela cumpriu ali pra mim um primeiro lugar muito de pertencimento, assim. Eu sempre fui um menino muito tímido e também, sei lá, meio recluso de certa forma, assim. Você tinha o seu mundo ali. Exatamente. Na escola, pelo menos quando eu troquei de escola, eu estudava na escola que tinha pouquíssima gente, eu fui pra uma escola que tinha muito mais gente. E eu era meio que dos grupos dos rejeitados, assim, sabe? Não, ficava muito na minha, assim. E a guitarra, o começo do desenho também ainda, mas a guitarra veio meio que pra cumprir esse negócio, quase dando uma função. Porque a gente também vê essa coisa do rockstar.
pá, tocando a guitarra pra galera e tudo mais. E quando a gente toca um instrumento, a gente se sente um pouco assim. Logicamente, eu não era o rockstar, muito longe disso. Mas dava essa chaminha. Mas assim. a gente acha o nosso lugar no mundo, né? Fala assim, não, aqui eu tô existindo, né? Perfeitamente. E daí, o rock já rolando, eu já tocando guitarra ali no comecinho e tudo mais. Daí eu começo também, os guitarreiros já tinham um saborzinho do metal ali, mas eu começo a andar com uma galera do rock na escola e conhecer uma galera ali que já ouvia uns metal e tudo mais e começo a me aprofundar mesmo. Eu lembro que um dia... Rolou uma banda de garagem? Rolou uma banda. Eu tive uma banda que foi com esse cara, que um dia eu tava na escola e eu comecei a ouvir um som muito pesado. Muito trevoso, assim, pai, eu não sabia o que era aquilo. Daí eu saí andando pela escola na hora do intervalo, assim, parei na frente de uma sala, assim, tinha um moleque cabeludão, assim, ó, com a guitarra de 7 cordas, que é pra tocar uns metalzão mais pesado, e ele tocando, tipo, fazendo uns palm muts, né, que é quando você abafa pra tocar aquele som pesado, e tocando, tipo, Slayer, tá ligado? E eu vi aquilo, eu falei, eu preciso fazer isso daí. E eu tive uma banda com esse parceiro, tá ligado? E vocês tocavam, tipo, o quê? Ele me chamou na época, eu tava tocando já baixo, daí já fui me interessando por outros instrumentos e tudo mais. Tudo que era de corda eu comecei a me interessar, né? E daí no começo era uma banda cover do Pantera, que era o que a gente gostava na época, criança assim, né? Adolescente. E daí depois essa banda se desenvolveu pra uma banda cover do Amon Amarth. Já ouviu falar do Amon Amarth? É uma banda de death metal viking. Nossa, isso é uma coisa... Bom... Enfim, não é pra todo mundo, tá ligado? Eu nem ouço assim, mais assim. Mas o que aparecia na frente eu tocava. Nossa, assim. agora me despertou a curiosidade. Depois eu vou pesquisar isso aí. o Amon Amarth. Olha... É tipo um death metal nórdico. Fale pra assim. câmera aí, pra todo mundo pesquisar, por favor. Pesquisem um Amon Amarth. Não precisa pesquisar não, também. Nem o Pantera, se não quiser, não pesquisa, tá? Não precisa. Mas é bom. E daí, nesse tempo também eu já começo a me interessar pelo rap. Lá em casa, minha irmã, ela era muito de trazer muitas músicas, assim, e tudo mais. Ela gostava do rock, ela é da geração MTV, né? Eu acompanhei de pouco isso daí. Eu ainda era muito criança quando a MTV ainda tava nos seus últimos dias ali, né? Mas a minha irmã era uma criança emo, uma adolescente emo, que gostava da MTV, assistia lá o My Chemical Romance, toda essa época e tudo mais. E trazia muita coisa alternativa pra gente. E um dia eu lembro que ela trouxe... Grajaú X do Criolo. Sim. E daí aquilo ali, opa, porque a gente morava na zona sul de São Paulo, de primeira, assim. Apesar que quando eu fui conhecer a música do Criolo, eu já tava morando aqui no ABC, em São Caetano. Mas eu cresci na zona sul de São Paulo, perto eu morei no Primavera, né, que é perto do Grajaú. Minha família, tem família no Grajaú e tudo mais. Então aquela música, opa, peraí, é um cara cantando daquele bairro lá, do perto de casa, caramba, pá, aquilo pegou. Uma letra muito de mensagem, né? Daí conhecer esse álbum do Criolo, que na época é o Nó na Orelha, né? Ali naquele álbum tem muita coisa. Tem brega, tem reggae, tem samba, tá ligado? E tem o rap. Tem influências de tudo ali, né? E aquilo ali me tomou de assalto, assim. Daí do metal, tomou de assalto o rap, assim. E na mesma época também, só paralelamente pra contar de curiosidade, comecei a tocar guitarra em casamento. O pessoal contratava, tinha uma pequena orquestra de casamentos, a mãe de um amigo meu. E eu jovem pra caramba, com 15 anos de idade, já tocava, trabalhando na orquestra de casamento, tocando no casamento da galera. Mas eu acho que esse tipo de trabalho, né, você tocar num casamento, eu acho que traz uma bagagem pro artista... Pra caramba. É uma bagagem que a gente não consegue explicar, mas traz. Pra caramba, porque imagina errar ali. Você destrói a vida da pessoa, né? Você destruía aquele momento maravilhoso ali. Então era uma responsa muito grande pra um moleque de 15 anos. Todos os músicos eram mais velhos também. Isso também botava um peso maior, assim. Mas nessa época já completamente fissurado também pelo rap. Assim, ainda, o rock nunca saiu da minha vida, sabe? Mas o rap meio que tomou de assalto, assim. E eu comecei a me interessar de... Bom, eu já tocava guitarra, eu já tocava baixo, eu já sabia tocar algumas coisas de teclado. E daí eu comecei também, já tava estudando na época também um tanto de audiovisual, por causa da ETEC lá em São Paulo e tudo mais. Fui fazer ETEC de audiovisual. Mas como o audiovisual, ele também, na sua vida, você escolheu isso por conta da música? Você pode continuar, mas aí você já emenda. As coisas na minha vida vai acontecendo naturalmente, assim. Na época de escola, os professores começaram a pedir alguns trabalhos de vídeo.
E eu não sei se por saber mexer um pouco no computador e tudo mais, o primeiro trabalho eu me dediquei pra caramba e fiz um negócio super legal, assim, pros parâmetros da época, logicamente. Sim. E daí passou mais um mês, sei lá, mais um trabalho de vídeo. Fizemos mais um outro muito mais legal. Daí, sei lá, se no segundo ou no terceiro trabalho de vídeo, eu me meti até, não, vamos fazer o melhor trabalho da turma. Então, a gente já tava com esse pique, então vamos fazer um chroma key. Compramos TNT, pano verde, e fizemos um trabalho, sei lá, em 2011, 2012, com chroma key. Fundo verde. Trabalho de escola. Então, ali meio que bateu esse martelo, também tinha isso, eu meti as caras de fazer isso, né? Então bateu esse martelo do audiovisual, assim. Que na verdade, eu achava que audiovisual era edição só. Eu gravava as coisas, mas na minha cabeça o que era o audiovisual era edição de vídeo. Então, eu comecei a me interessar muito nisso daí. E na época, eu acho que a única ETEC que tinha pra isso, curso gratuito, né, de se fazer, era a ETEC Roberto Marinho, né, que é colada na Globo ali. E eu fui estudar lá, consegui passar e tudo mais. E ali era um lugar muito diferente. Ali realmente abriu as portas. Porque ali eu já tava com uns 16 anos de idade, também já interessado no rap, já começando a fazer, como eu te disse, né, tocava guitarra, tocava baixo, tocava teclado, comecei a programar algumas batidas no computador. Já sabia editar um pouquinho de vídeo, né? Sim. Então, essa coisa do audiovisual e áudio, né, andar junto. E daí comecei a inventar de querer rimar também. Quando eu entrei na ETEC, eu acho que eu já rimava, já mandava uma rima, mandava muito mal. Mas já rimava ali e tudo mais, muito inspirado no Criolo. Sim. O Criolo tem um nó na orelha. Que esse baita de um álbum, né? Ele é um cara que tem uma importância, então, muito grande na sua vida, né? Nesse Muito despertar que você grande. teve, né? Muito grande, assim, de abrir esse horizonte musical mesmo, assim. E eu lembro que o Criolo, ele tem um nó na orelha, que se eu não me engano é de 2010 ou 2011. Mas ele tem um álbum mais antigo que se chama Ainda Há Tempo, que eles chegaram a regravar posteriormente. E era um álbum do começo do Criolo mesmo. Então ele não tinha muita estrutura, então é um álbum que tem uma produção mais simples. Mais simples. Tá ligado? E eu ouvia aquilo, eu já tocando guitarra, baixo e tudo mais, eu ouvia aquilo, eu achava muito louco, mas eu falava, nossa, isso deve ser muito fácil de fazer. Porra, essas batidas, esses loop, deve ser muito fácil de fazer. E daí eu fui me meter a fazer. E logicamente não é fácil de fazer. Mas aquilo ali foi uma escola. Então eu comecei a fazer umas rimas, Nessa, quando eu entro na ETEC, começo a conhecer um demográfico muito maior. Por quê? Lembra que eu saí da zona sul de São Paulo, né? Ali perto do Primavera e tudo mais. É uma região mais periférica. Sim. Mas quando eu mudo pra São Caetano, eventualmente, por causa do trabalho dos meus pais e tudo mais... a minha adolescência eu passei cercado de uma cidade que é uma cidade mais de playboy, com uma escola que é mais de playboy. Quando eu volto pra Zona Sul de São Paulo pra estudar na ETEC e tudo mais, que é um curso gratuito, né? O demográfico ali tinha pessoas desde Itapecerica da Serra ao Capão Redondo, a Ribeirão Pires, tá ligado? Sim. Então, e gente assim, gente pobre, gente com grana, o gay, o trans, o preto, o branco. Então a diversidade ali tava... gigantesca. E ali eu vejo que me forma um pouco de caráter também. Que na escola, lembra que eu me sentia meio excluído, assim, meio pá. E ali eu já conheço uma galera mais velha também. Eu tinha ali 16, a média do pessoal, da média da sala era 26, 30. E você se sentiu, então, assim, tipo, mais acolhido, assim, mais recebido por aquele... Você ainda mais estudando... Todas aquelas diferenças. Perfeitamente, ainda mais estudando audiovisual. E uma coisa era o trabalhinho da escola, né? Quando você vai fazer ali da ETEC e tudo mais, e essa ETEC, a Roberto Marinho, ela foi um divisor de águas muito grande pra mim. Primeiro, ela é uma ETEC que ela faz parede com a Globo mesmo, tá ligado? E, se eu não me engano, era um terreno da Globo que eles cederam pro governo construir aquela ETEC e tudo mais. E eles eventualmente faziam visitas técnicas. Se você fosse um ótimo aluno, você conseguiria, inclusive, conseguir estágio na Globo. Então tinha um quê ali na ETEC do que você tava fazendo ali realmente tinha um peso. De ter uma galera mais velha ali também, sei lá, a pessoa tem 40 anos e está estudando lá. E ela já trabalha na área, então ela tá estudando, aquele curso tem um peso muito forte pra ela, tá ligado? Eu via isso, então eu sentia um propósito que inclusive começou a tirar o propósito da escola, né? Assim, eu me sentia
pouco incluído na escola e dentro da ETEC, uma coisa realmente de enxergar o propósito de se sentir diferente, fazer parte de algo de novo, o pertencimento, né? A música é muito sobre pertencimento, Sim. no final das contas. E aquilo ali, pra mim, foi um divisor de águas nessa questão, né? De um tema mais social da coisa, mas também ali é plantado a sementinha do que é ser um produtor. E aí que entra até o que eu ia te perguntar, né? Porque você tem se você tem a sua parte, né? O seu viés produtor, seu viés músico, né? O Perfeitamente. cara que executa, o cara que tá lá no backstage e o cara que tá lá performando também. Então, você tem uma... não vou dizer uma preferência, né? Mas onde você se sente mais... Você se sente mais à vontade sendo produtor? Você se sente mais à vontade executando? Hoje eu não gosto de levantar... Minto. Vou melhorar a ideia pra não parecer errado. A produção musical me abriu muitas portas. Inclusive, é o meu ofício mesmo. A formação que eu tenho de faculdade é de produção fonográfica, né? Produção de gravações. Mas depois de um tempo se tornou um lugar confortável. E não daria pra eu abrir as portas que eu gostaria de abrir lidando na minha carreira apenas como produtor musical. Eu tive que levantar a bandeira artística. E isso é uma coisa muito curiosa, porque como eu vim desse background, então, de trabalho rap, na verdade, a gente nem chegou no ponto de começar a trabalhar com isso. Mas ali, até na ETEC, né, eu já começo a gravar alguns parceiros, alguns MCs ali da própria ETEC e alguns conhecidos. E eu começo a levar isso muito a sério, tão sério quanto a ETEC. Monto um estúdio improvisado em casa, no meu quarto e tudo mais, começo a gravar um pessoal. E fazia com muito afinco, né? Eu já sabia tocar instrumentos, então facilitava bastante. Mas era um trabalho de produtor, eu tava de backstage ainda da coisa. Entendi. Sacou? No final das contas, me abriu muitas portas e vai abrir mais pra frente, aí a gente conta na história. Mas, eventualmente, eu tenho que segurar um pouco essa parte produtora em mim e tentar ser mais artista no final das contas. Entendi. Tá ligado? O rap tem dificuldade de enxergar o produtor como artista. Entende? Sendo que no rap, o produtor, ele, na verdade, ele é muita coisa. Ele realiza muita coisa, Ele né? realiza muita coisa. Então, quando você... Por exemplo, se você está no sertanejo e você conhece um produtor, provavelmente ele é realmente produtor. Se você está no rap e você conhece o produtor, ele é meio que... Ele que vai fazer as batidas, ele vai fazer a composição, então. Ele vai ser um compositor, ele vai fazer toda a parte de beats, ele provavelmente vai te gravar, ele provavelmente vai editar esse material, ele vai mixar e talvez masterizar. Então significa que esse produtor, esse beatmaker, também no rap tem esse costume de chamar o produtor de beatmaker, né? O beatmaker, ele vai executar todas as funções possíveis dentro do estúdio. E aí o nome dele na obra talvez não vai aparecer, então, ou vai aparecer muito pouco. Se fosse chamar corretamente, fica complexo demais até. Porque então ele é o beatmaker, realmente, uma função beatmaker, fazer os beats, as batidas. Ele também é um compositor. Ele também é um engenheiro de gravação. Ele é um engenheiro de edição, um engenheiro de mixagem e um engenheiro de masterização. Só que tudo isso daqui são profissões distintas. Entende? Quer dizer, no crédito estaria freiteira. Meio isso que assim, né? É um pouco da nossa realidade de país de terceiro mundo também. Digo, o produtor, o beatmaker, né? Cara, ele tá no estúdio, ele vai ter que se virar. Na época, eu vendia produção e tudo mais, eu tinha que fazer tudo. E tinha já essa cultura estabelecida. O MC, ele contratava o seu serviço, ele ia pro seu estúdio, ele queria sair com a música pronta. Ele não quer só a batida, tá ligado? Então tinha muito esse quê, assim, né? Basicamente. Isso é complicado, né? Porque geralmente isso é uma coisa curiosa mesmo. A gente não vê os nomes dos produtores, assim, né? Você não vê pensando, por exemplo... Você pensa, sei lá, na gringa, assim, você pensa, vai num Quincy Jones. O Quincy Jones é o Quincy Jones, entendeu? Os produtores que conseguiram mais projeção são aqueles, principalmente pensando até em hip hop, né? São aqueles que se lançaram como artistas. Então,
Logicamente, o Dr. Dre rima, mas ele é muito consolidado como produtor. O Timbaland também canta, mas é muito consolidado. The Neptunes, também tem o Pharrell que canta, mas o Neptunes é muito presente. Você tem por exemplo, o DJ Premier, você tem o Alchemist, você tem uma série. Mas tem uma coisa muito curiosa, Kelly, que é o seguinte. Isso a gente tá falando de rap, tá ligado? Sendo que no movimento hip hop, quem inicia a parte musical são os DJs. Que são os primeiros beatmakers também, tá ligado? Sim. E eles perdem o protagonismo muito rápido no hip hop. Eles iniciam a parte musical do movimento, eventualmente os MCs tomam essa rédea pra eles, tomam esse holofote pra eles. E tá aí ligado? fica como MC XYZ que... E esse é meu DJ. Não é nem o DJ tal, esse é o meu DJ. Aquele lá é o menino do som. Tá ligado? Né? Então, tem isso, né? Esse porém. Mas, agora se a gente for fazer um paralelo, na música eletrônica, me fala um cantor de música eletrônica. Muito difícil de pensar. Nossa, eu não... Mas você consegue pensar o nome de vários DJs. Vou falar no muito pop aqui, o Alok, o Vintage Culture, o David Guetta. Tá ligado? Na realidade, além de DJs, que eles são DJs, inclusive, muito bons também, mas eles são principalmente produtores. Só que na música eletrônica, o produtor não é produtor, ele é artista. Você entende? Nossa, então é uma maneira de se ver a coisa. Você acha que é por conta até da própria imposição, assim, não é imposição, é você se colocar como artista ou até o próprio espaço, assim, aqui no Brasil isso não se permite muito, o produtor se colocar como artista tem uma barreira, existe ainda Eu não sei se é só Brasil, eu acho que é uma coisa, é um pouco cultural, é um pouco de mercado também. Pensa o seguinte, do mesmo jeito que eu falei que você não conhece muitos, provavelmente, né? Quando se pensa assim de primeira, cantores de música eletrônica, porque a cultura da música eletrônica não se permite, a música eletrônica, o principal, o que se imagina, são as bases eletrônicas e tudo mais. O rap, por ser vocal, muito vocal, eu acho que o MC consegue tomar esse holofote, esse protagonismo. Mas o que música eletrônica está dentro do hip hop, dentro do rap, né? Muito fortemente, tá ligado? E pro mercado, vamos imaginar, eu sou uma gravadora, tá? É mais interessante eu pagar o artista MC e eu terceirizo o serviço produtor. E no caso da música eletrônica também, eu terceirizo o serviço vocal e eu tenho o artista produtor que já vai entregar a música. Essa mesma coisa acaba acontecendo no final das contas cenários... é um tanto cultural / grana, na minha visão, né? Mas no rap se criou um pouco esse estigma que foi se mudando ao longo do tempo, porque se tornou insustentável, na verdade, se for pensar. Eventualmente os produtores precisaram começar a se colocar como artistas também no rap pra conseguir ganhar a sua fatia do pão, tá ligado? Sabe? Alguma coisinha eles ganharem ali nas coisas. Eu tô aqui, né? Tô aqui, fiz tudo, Realizei muito. Muito, né? Não tudo, mas realizei muito, então, né? E até nessa parada que eu tava falando, né? O beatmaker, o produtor, ele realiza muitos processos, né? Logicamente, o peso de uma letra, um peso de uma boa gravação, de uma boa interpretação e tudo mais, é essencial. Eu acho que é 50-50, tá ligado? Mas são muitas funções. Muitos produtores carregaram artistas meio que nas costas, vamos dizer assim. Sim. E não tiveram o devido reconhecimento, entende? E também tem uma coisa, né? Quando acaba-se a época CD, acaba-se a época vinil, a gente não tem mais nem muito acesso ao real produtor ou os idealizadores ali do encarte. Por exemplo, quando eu ainda peguei essa fase do Criolo e tudo mais, porra, o albão do Criolo, tinha o CD do Criolo, daí você lê lá atrás e tá lá, Daniel Ganjamin. Tá ligado? Porra! E eu troquei quando eu tive uma oportunidade de trocar uma ideia com ele e tudo mais, ele me falou um pouco isso, meio que foi a última leva de produtores que tiveram nomes no encarte, né? Porra, isso facilitou, de certa forma, né? Um pouco a vida. Entendeu? A próxima geração de produtores pena um tanto. Quando a gente lembra do Rap a Compromisso, a gente lembra do Ganjamin, né? Tipo... Ganjamin é a minha referência máxima, mano. Você já trabalhou com ele? Trabalhei com ele. Trabalhei com ele no Lollapalooza do ano passado. Pô. E foi uma realização, assim, de carreira e pessoal
que a gente nem chegou aos pontos ainda de trabalhar com música, mas até passar por esse ponto. Em 2018, gravando esses MCs e tudo mais, em 2018, eu tô gravando um parceiro meu, o Sanjo, que é um MC incrível, e a gente grava a nossa maior música. Desculpa, doutor. Desculpa, doutor. E essa música, ela virou a minha carreira de cabeça pra baixo, a minha caminhada musical de cabeça pra baixo. Porque ela te projetou? Cara, foi uma música muito grande. É que quando eu falando, fica meio fácil demais, mas pra facilitar, é um hit. Foi um hit em 2018. Chegou a bater top 50 do Spotify, tá ligado? Tipo assim, a música já saiu com 1 milhão de play, assim, sabe? Primeira semana. E eu vi um vídeo seu, um vídeo recente, acho que você postou, falando dos 100 milhões, né? 100 milhões. 100 milhões dela. Essa música saiu faz 8 anos atrás. 8 anos atrás, mais ou menos. 2018, né? Sim. E ela não para de tocar. Ela toca mais hoje em dia do que na época. Essa música tem 2,5 milhões de plays por mês. Nossa. Se eu não me engano, né? Mas é muito, assim, é uma doideira. E essa música projetou, e essa música foi lançada no Independente, graças a Deus. Porque isso permitiu que tanto eu quanto o Sanjo tivesse uma renda pra conseguir tocar as paradas. Quer dizer, vocês dois colheram o fruto do que vocês produziram, né? A gente produziu essa música, logicamente isso levantou a gente. Logicamente, pouco tempo depois a gente foi abraçado, porque foi muito explosivo, cara, assim, naquele momento. Logicamente, o próximo passo foi ser abraçado por um empresário. Esse empresário passou a perna. Daí a gente foi abraçado por uma grande gravadora de rap. Essa gravadora passou a perna em mim. Depois teve um distrato com o MC e foram extremamente abusivos com ele. Então, não satisfeito também, a gente tinha um parceiro dessa mesma época. Que eu falo que era independente, eram 3 pessoas, né? Basicamente, assim, que estavam tocando essa produtora. Mais linha de frente, né? Eu, o Joe, que tava carregando esses números, e esse outro cara que era um produtor mais executivo da coisa. E esse cara, eventualmente, a gente descobriu que ele tava desviando grana dos lucros de YouTube. E era muito, cara. Era tipo $27 mil que ele tinha desviado. Quando a gente descobriu. Que na época já davam uma bala. Isso daí, você entende? Foram uma sequência também de desastres em relação a, como eu disse, um empresário depois essa grande gravadora, uma desilusão muito grande. Depois esse cara. Pro Joe isso daí foi um baque muito grande. Pra mim foi muito pesado também, mas também foi um momento também de eu pegar e mandar, desculpa a palavra, mandar o foda-se em relação a essa questão mercadológica da coisa e falar, eu cresci no Independente, eu recebo minha grana do Independente, eu vou fazer a parada pelo Independente. Só que tem um porém. Agora também sabendo que esse ecossistema não respeita o produtor como artista e não vê o produtor como artista, eu vou ter que levantar essa bandeira do artista. Muito inclusive por causa de um mentor meu, que é um produtor de música eletrônica, tá ligado? Foi meu professor, inclusive, de produção musical. E ele levantava essa bandeira. Ele que faz essa analogia pra mim, inclusive. Que é o Jazzy, inclusive, um grande abraço. O Jazzy sempre fez essa analogia, ele falava, cara... Que é o da Noise? O da Noise. Da Noise, perfeitamente. Né? Jazzy da Noise, e o Jazz e a Noise são praticamente a mesma coisa, né? São completamente atrelados. E ele falava, cara, na música eletrônica, se você produzisse drum and bass, você seria um artista. Mas você produz rap. Por que você não é um artista? Tá ligado? Se você produzisse house, você era um artista, mas você produz rap. Por que você não é um artista? Na época, né? Rap e funk, né? Sim. Por que você não é um artista? E daí eu comecei a levantar essa bandeira. Quando eu levantei essa bandeira foi quando começaram todos os tapetes a ser puxados, todas as rasteiras começaram a ser dadas e as portas se fecharam, tá ligado? Quando acontece isso, como eu te disse, então eu dou esse grande foda-se, mas vou levantar essa bandeira. E pra mim o grande marco dessa bandeira mesmo é em 2024, quando eu lanço meu primeiro álbum, que é o Psicodelia Rap Dub Urbana. Dub Urbana. Esse álbum... Tem uma parte visual incrível também, que né? foi feito pela a produtora audiovisual da minha esposa, né? Que é a Dominó Preto. Dominó Preto. São grandes amigos. Eu ando ainda lado a lado com audiovisual, não tem jeito. Lá em casa é audiovisual. É a Tainá. Tainá, olha. Essa parte visual desse trabalho... Eles mandaram muito ali. Tainá, um abraço pra você, viu?
a Tainá, o Lopes fez animação ali dos clipes. Todo o pessoal, na verdade, da produtora participou ali, foi um trabalho bem intenso. O Jazzy também, ele faz a produção junto desse álbum, junto comigo, a mixagem desse trabalho. Você então, com tudo isso que aconteceu, você se tornou uma pessoa então que pensou, pô, eu tenho que trabalhar com a parte do fonograma, eu tenho que trabalhar com o meu visual, eu tenho que trabalhar com a minha comunicação, eu tenho que aprender a gerir tudo isso e... Perfeitamente. Muito de fazer pros outros, a gente vai aprendendo um pouco pra nós, né? Sim. Eu não recomendo muito ficar fazendo muito pros outros. Hoje, olhando, fiz muito pros outros. Poderia ter começado antes, tá ligado? Mas, como eu te disse, o ecossistema parece que me jogava pra aquele lugar, entendeu? Parecia que não havia alternativa, mas há, entende? E eu fui como eu disse, foi uma pessoa que levantou muito essa bandeira. Inclusive, essa é uma coisa, Kelly. O hit que eu estouro, ele tem um quê pop muito forte, muito intenso, mas ele tem um quê funk ali. Então fui tocar, fui inserido na cena funk muito fortemente, tá ligado? Junto também da cena do rap e tudo mais, dessa cena rap mais pop também da coisa. Mas, eventualmente, quando eu também me saturo dessa coisa de como que esse mercado opera, meio que saturou um pouco do que eu estava fazendo ali dentro desse mercado. E eu quero voltar às coisas que mais reverberavam dentro de mim. Então, e era loucura para os MCs já eu me portar como um artista. Imagina então um artista que ia fazer umas coisas meio experimental, puxar o dub, que claramente já é um estilo musical, que dub e experimentalismo é a mesma coisa, no final do dia, assim. Então, o pessoal nem sabe, na verdade, às vezes, o que é o dub, né? Tem gente que acha que dub é de dubstep. Mas não é. Né? O dubstep vem do dub, mas... Então, enquanto a gente pensa nessa questão do dub, né, a gente vai... O Kafka logo vai vir aqui, porque a gente vai fazer aquele nosso brinde tradicional aqui, com Freiteira com seu suco de uva. O meu suco de uva. Seu suco de uva, eu com a minha breja, Kafka aqui também, logo colando aqui. E... quando você estava falando dessa questão do funk, né, dessas misturas todas, como que você vê o Freiteira, a evolução do Freiteira lá atrás, que era o Freiteira do rock, e o cara hoje que tá envolvido aí com tantas coisas, com tantas misturas, com essa alquimia de sons, né? Sons aí. Primeiro que eu não me arrependo de nada, na verdade eu sou muito grato por todos os estilos musicais que eu fiz, todas as músicas que eu já lancei, e também por todo esse movimento. Mas é muito curioso, para um Freiteira rock e metal, ter tocado em tanta casa de funk, por exemplo, tá ligado? Ter tocado em tanto... por muito tempo eu achei curioso que eu estudei uma vida inteira guitarra para o meu instrumento de trabalho, que com certeza eu mais toquei ao vivo, é controlador. Sabe? Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. E uma coisa assim que eu acho bem legal em você, e que eu até me identifiquei um pouco, né? Óbvio, não trabalho com isso, com parte de produção, enfim. Mas é essa questão da sua mente abrir para outras coisas acontecerem, né? Ó, Kafka chegando. Opa, muito obrigado. Kafka é um cara... Obrigadão, mano. Um cara desenrolado, ele... Obrigado, man. Kafka é um cara desenrolado que cola com a gente aqui no brinde. Já ele vem pra brindar aí, com a gente. Cervejinha. Ele é um cara... Boa. Muito obrigado, senhor. Obrigadão. Sim, cerveja, senhora. E essa identificação que eu digo é o seguinte, porque eu também, assim, minha origem é rock, né? Né? E hoje eu me vejo uma profissional com uma mente muito mais aberta. Inclusive, eu já fui em show de funk, quis muito ir em show de funk para prestigiar o artista, mas também para ver como que o DJ de funk trabalha, como que é todo aquele ambiente. E é muito legal. E é muito profissional. É muito profissional, é muito legal. Bora, vamos brindar? Opa! Olha aqui, ó. Chama. Salve, Freiteira. Aê, saúde pra nós todos. Aê. Muito massa, inclusive, mais uma vez, brigadão aí por chamar.
Mas é um ambiente muito, assim, essa parada do funk é um ambiente de muitos talentos. E muita gente vai reclamar da questão letra, muito pesado. Às vezes é muito pesado mesmo e tudo mais. Mas também tem várias linhas do funk, né? Isso que as pessoas precisam também, né? Eu vim do metalzão. Eu vi os death metal, tá ligado? No death metal o cara tá falando de matar o outro e tirar as tripas e comer o sangue E tudo bem tá pra ligado? todo E jogar mundo, no lixo o né? resto. E ninguém reclama. E tá tudo bem pra todo ligado? mundo, né? Tipo, Então o do funk eu via de certa forma também com esse quê fantasioso, de certa forma, muita coisa ali, tá ligado? Logicamente, você vai também. O pensamento vai mudando um pouco. Hoje eu já não me apeteço tanto, tá ligado? e eu acho que também houve uma evolução, assim, o funk, ele, nas suas várias divisões, nas suas várias ali, eu vejo que o funk, ele é um estilo que tem várias vertentes dentro dele mesmo, né? É gigantesco, é uma coisa muito rica mesmo, assim. E é muito legal porque é daqui. Isso é uma coisa que a gente não... as pessoas acham que a cultura... Não, o funk não é cultura. Não, não, não. Cultura é tudo aquilo que é passado de pessoa para pessoa, aquilo que se repete, aquilo que... E a gente tem uma cultura de música funk gigantesca no Brasil, ao nível que a gente tá fazendo de exportação já, tá ligado? E isso é legal pra caramba, mas eu vejo que isso foi muito massa, assim, pra abrir esses horizontes e tudo mais, topar mais tudo também. E hoje, porra, também ter mais certeza do que eu quero fazer. Eu sinto que nessa época também, que eu produzia muito pros outros, eu não tinha uma voz artística. E quando eu falo uma voz artística, do mesmo jeito que você ouve um beat do Dr. Dre, você identifica o beat do Dr. Dre, eu sentia que não tinha uma assinatura ao meu trabalho. E quando eu bato essa bandeira como eu disse, né, do rap com o dub, essas misturas e tudo mais, eu sinto que eu consigo bater essa bandeira. E foi muito legal, até voltando àquele assunto anterior, que quando eu finco essa bandeira, não passa 1 mês, 2 meses que eu lancei meu álbum, eu recebo mensagem do Ganjamin falando: ouvi seu álbum e queria te chamar pra fazer um trampo. Eu chorei que nem criança e foi assim, realmente um momento de realização. Parece que o ciclo se fechou, sabe? Mas ali também dá um check final de tipo, ó, a melhor coisa que você poderia ter feito é ser artista, porque foi a coisa que mais trouxe satisfação, sabe? Mas eu tive que também aprender a me comunicar. Então, a gente como artista, como você falou, né? A parte fonográfica eu não precisava mais me preocupar tanto. É minha área de formação. Sim. A parte visual, eu tenho já esse quê também. Minha esposa trabalha com isso, eu tô sempre envolto no visual e tudo mais. Mas a parte de comunicação faltava. Então eu comecei a estruturar isso, né? Mas fechou meio que essas 3 caixinhas. E eu consigo jogar meu trabalho pra frente me sentindo realmente como um artista. As pessoas começam a enxergar como artista. Essas portas vão se abrindo. Então esse foi o check final. Mas também receber um salve desse, por exemplo, como o de alguém do Ganjamin. Depois o DJ Dandan depois também me deu um salve, que também é uma pessoa super envolvida nesse momento aí. Me deu um salve que ouviu também o álbum, tinha curtido. Pra mim, também chorei que nem criança. Dandan, ele trampa com o Criolo, né? Trampa com o Criolo, participa desse álbum também e tudo mais. Participou de outros... Tá super envolvido na carreira, Criolo também, mas o Dandan também é uma pessoa super importante como DJ aqui, principalmente na cena brasileira, né? Mas isso foi um check de tipo assim também. Caramba, esses caras curtindo, mas... Tá, eu continuo no independente e tudo mais. Nada mudou, de certa forma. O que mudou é que agora eu tenho quase uma certeza, né? Eu tenho essa certeza de que é aqui que eu devo ficar e é aqui que eu posso fazer tudo mais. Eu posso fazer as maiores loucuras, tá ligado? Tipo, o último trampo... Pode experimentar. Mano, o último trampo foi tocando, transformando uma fábrica em instrumento musical, mano. Eu achei sensacional. Inclusive, eu ia falar sobre isso, porque você tocou a fábrica, né? Tocando uma fábrica. E eu posso. Tipo, esse que é o ponto. O Freiteira de 2018... produzindo uma música que é um hit, nunca imaginaria isso. Ou melhor, o Freiteira tocando guitarra, com os paradigmas e os preconceitos de um guitarrista, tá ligado? Nunca imaginaria que eu teria passado boa parte da vida tocando ao vivo com controladora e, quiçá, estar tocando uma fábrica, transformando uma fábrica em instrumento. Sampleando a fábrica e depois devolvendo o som pra fábrica. Que teve essa premissa, né?
Disse, não, vamos fazer uma experiência mesmo. A música também, ela para de ser uma coisa só completamente escrita. Eu não sabia o que ia acontecer musicalmente ali. Porque você não sabia como a fábrica ia reagir, né? Até dando um pouco de contexto pra quem talvez não... Basicamente, eu fui numa fábrica aqui do ABC, num projeto que a gente havia escrito e tudo mais, eu e minha esposa e tudo mais. Na verdade, ela redigiu o projeto, né? A gente alinhou essas ideias. Eu vou chamar a Tainá? Vou chamar a Tainá pra cá, gente. Chama Tainá, você já está convidada. Por favor, linha de frente aqui. Convite já feito, viu, Tainá? Essa foi um trabalho que assim, a gente desenvolveu essa ideia inicial, que era pegar uma fábrica, então, no ABC Paulista e gravar os samples, gravar os sons dessa fábrica e transformar numa música. Essa é a premissa inicial do trabalho, né? Mas, eventualmente, quando eu também me aproximando da galera do Sound System, quando eu começo a fazer os trabalhos de comunicação e começo a me expor mais na internet e falando muito do que eu estava fazendo musicalmente, que é o dub, e explicando mais sobre essa cultura e tudo mais. Como eu te disse, as pessoas não sabem o que é o dub. Então eu pude falar mais disso na internet, e isso, a comunidade do dub, que na verdade dub e Sound System também é quase falar da mesma coisa, né? Me abraçou muito, assim, com um calor muito forte. Nessa daí fiz amizade com uma série de pessoas, entre eles o pessoal do Cultive Dub. E daí, eu já tava meio com essa ideia, essa maluquice de colocar um sound system pra tremer alguma coisa, eu não sabia o quê. Ou gravar coisas tremendo. Cultive Dub são parceiros do Kafka, viu? Grande alemão. O alemão. Zion. Esse alemão é terrível. Tá o alemão e alemão. Alemão e alemão. E daí, já tava com essa brisa dessas experimentações de... Eu até postei uns vídeos no meu canal esses tempos atrás. Meio que pra dar uma continuidade disso. Sons de coisas tremendo. Vou fazer músicas com sons de coisas tremendo. Específico, mas vamos explorar. Isso aqui da fita crepe. Da fita crepe, que é uma maneira muito didática de ver. Mas daí eu pensei, mano, o que dá pra fazer isso daí realmente em escala industrial? E daí, em escala industrial, a fábrica... Foi. Vamos fazer... Então, eu vou fazer uma música com sons da fábrica. E várias pessoas, na verdade, já fizeram isso. De pegar objetos inusitados e fazer música. E fazer uma composição e tudo mais. Mas devolver a música pro objeto... Então foi isso. Gravei os sons da fábrica. Compus uma música, inicialmente. E daí vou entregar essa música no melhor estilo dub pra fábrica. O que é o melhor estilo dub? Primeiro, eu estava dubizando, eu estava com a mesa de mixagem completamente aberta, tacando os reverbs, os delays, mexendo nos volumes, mexendo os efeitos, no momento manipulando a música. Você estava experimentando tudo ali. Já experimentando a música ali que tá saindo do computador, né? Do software, do que eu havia pré-programado, né? Mas já manipulando, então já é uma performance. Mas também atrás de mim tá o sound system completaço, gigantesco, aquele paredão de som, devolvendo a toda a potência o som pra fábrica. E a gente montou vários microfones ao longo da fábrica para captar essa reverberação e o som das coisas tremendo. E foi um arregaço, porque eu não sabia como que a fábrica ia responder. Eu tinha uma ideia de testes, vários testes que eu já executei. Mas quando você escutou o resultado todo... Muito louco, né? É muito louco. E daí você vai ouvir a música não é uma música da Taylor Swift, tá ligado? Não espere uma música da Taylor Swift, tá ligado? Mas é uma música que ainda é uma música. E... é uma manifestação musical, né? Curiosamente, foi um dos lançamentos que, em questão de performance até, e carinho do público assim mesmo, foi um dos melhores desses últimos tempos que eu fiz. Que não é uma música tradicional, não dá pra escrever numa partitura o que tá aquilo, tá ligado? E pura experimentação, do começo ao fim. Do começo ao fim. Não, e foi muito legal. E você, assim, uma coisa que a gente já vinha conversando antes da gente começar a gravar aqui, e que eu reitero aqui no programa, é essa sua questão de comunicador, né? Como você consegue passar muitas informações técnicas, porque você passa informações técnicas, assim, a gente vê no seu perfil, você passa muita coisa técnica, só que de um jeito tão fácil que a gente consegue entender.
né? Obrigado. Eu trabalho com música e, né, eu entendo do que você está dizendo, muitas coisas, outras coisas eu não sabia, né, muita coisa eu não sabia e aprendo com você, mas quem é uma pessoa, tipo, pô, quer entender um pouco de música, quer entender isso, aquilo, colhem no perfil do Freiteira no Instagram, porque é uma aula. Então, essa sua coisa da comunicação didática dessa forma, assim, isso é uma coisa. Como que você desenvolveu isso? Porque é algo muito, é muito natural. A gente vê que é muito natural, mas isso aí você. Como que você foi pensando em passar informação assim para as pessoas? Eu sempre fui um menino muito introvertido, né? Então a questão da música ajudou bastante. Mas a questão da comunicação em si, ela começa. Ela dá um. Eu sinto que eu melhoro nisso. A questão de realmente começar a passar umas ideias e tudo mais. Na pandemia, inclusive me conecto muito com a sua pessoa por causa disso, né? Na pandemia eu comecei a gravar alguns vídeos pra YouTube. Não deram muito certo, mas 10 de 10, tentei pra caramba, tá ligado? Ali. E por causa do audiovisual também, já editava, gravava legal e tudo mais. Já foi uma ótima coisa. Eu também dei aula. Eu dei aula de guitarra por um tempo. Eu também... teve uma época que eu gravei um curso ensinando a fazer batidas lá pela Noise também. Foi um trabalho super extenso para fazer um curso completão. Então, um trabalho extenso. Isso também, falar com a câmera. Então, o curso, sei lá, quanto tempo de curso que é, de horas de curso, mas muito tempo falando com a câmera. E você tem que expressar ideias. E assim, esses cursos online e tudo mais, a pessoa tem que aprender o que você tá passando. Normalmente, o que é apresentado pra ela é que se ela não aprender, ela devolve o dinheiro, coisa do gênero, né? E essa era a premissa que foi me apresentada na época que eu fui fazer esse curso. E... porra, então eu tenho que ensinar. Vai ter que ser o mais básico. A forma de se explicar, a comunicação tem que ser muito clara. E eventualmente, quando eu levanto a bandeira do artista e logo eu preciso também fazer a minha comunicação, eu trabalhei com uma agência de comunicação, que é a Taskin, uma agência incrível. Eu trabalhei o ano passado inteiro com eles e eu tinha ranço de rede social. Eu odiava rede social, na verdade. E eles... Só que não tem muito como lutar contra isso hoje, né? E eles vieram realmente pra mudar essa visão pra mim. Eu contratei os serviços deles realmente pra eles me ajudarem a puxar esse fardo gigantesco. Mas, eventualmente, o trabalho deles ensina também, né? Então, aprendi muito, ao ponto que a rede social parou de ser um fardo. Tá ligado? E você tem uma preocupação, assim... Porque a rede social, como você disse, ela é necessária. Uhum. E é realmente necessária, né? A gente vê aqui com o Papo Sound, eu e o Kafka, a gente produzindo esse programa, a gente sabe... A gente tá aprendendo como isso é importante, enfim... Mas essas questões dos números, assim, o que o número significa? Porque hoje em dia a gente só se fala de números, né? Você é alguém se você tem números. Perfeitamente. Né? Então, assim, até onde que o número para você é importante, ou até onde isso se te incomodou já, essa questão, tipo, eu preciso ficar nessa, sabe, nessa roda viva aí, e como é que... Então, o que que o número significa pra você? Hoje, você é o cara que trabalha, faz o trampo e tudo bem, vamos ver aonde isso vai dar? Ou você é um cara que tá lá sempre de olho no número e como... Na verdade, os números não os números são pessoas, primeiro, né? Os números são pessoas, o que é muito legal. Mas os números pelos números não significam muita coisa. E principalmente... você pode bater número e não chegar no público. No que é o seu público-alvo. Isso volta pro começo da conversa. Kelly, tem uma música lá. A música hoje está com 130 milhões de plays. Ninguém conhece o Freiteira por essa música. Conhecem o MC, tá ligado? Então o que aquele número significou pra mim? No final do dia. Logicamente, paga minhas contas e o caramba e tudo mais. Mas eu tô falando de peso artístico. As pessoas conhecerem o Freiteira e tudo mais. Não significou muita coisa. Então significa que aquele trabalho foi comunicado para o público certo, para o MC. Mas pro Freiteira Dub não tem nada a ver. Então, quando eu faço uma comunicação
falando sobre dub, falando sobre rap, sobre o universo dos ritmos urbanos e tudo mais. Isso ganha projeção, isso tem um significado muito grande pra mim. Mas eu também já fiz conteúdos que também estão fazendo esse paralelo, né? Já foram pra frente, mas eles não atingiram o público-alvo. O público-alvo, digo. Aparece as pessoas e você fala, essa pessoa tem umas ideias meio tortas. Exemplo. Aparece. Vou te dar um exemplo meio complicado aqui. Mas em certo momento eu fiz uns conteúdos junto com um parceiro meu. Bom, tem o do alemão mesmo. Fiz qual era a diferença do DJ e do Selecta. Eu gostei muito desse vídeo. Era um vídeo pra pegar na comunidade dub. Pegou na comunidade de DJs. E os DJs não sabem o que é dub. Então na hora os caras só saiu falando besteira. Eu adorei esse vídeo. Eu achei muito legal. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, é legal os DJs que vieram e tomaram, mas a quantidade de hate, de besteira que você ouve, nossa, é ruim. Eventualmente eu também fiz... voltando. Obrigadão. Me fala, se esse rapaz não é um cara... Isso eu tô falando, logicamente, não é de forma negativa. Foi um conteúdo muito legal, uma parada muito legal, inclusive com o alemão junto. Tem um que eu fiz com o Jazzy também e tudo mais, a gente falando das diferenças dos diversos formatos de DJ. Meu... Ele tá falando do DJ performance, do DJ de performance, do DJ da rádio, do DJ... Enfim. Esse vídeo eu achei sensacional também. Muito legal também. Todos esses vídeos, então eu acho muito esclarecedor. E eu acho que quando todos os profissionais que estão assistindo, ou não, pessoas leigas assistirem, é muito legal aprender. Eu acho que talvez o que falta um pouco hoje nas pessoas, talvez vamos ouvir também, né? Perfeitamente. Vamos aprender também. O saldo, vamos dizer assim, negativo, que na verdade, eu falo assim, né? Mas sempre tem a balança da coisa. O saldo negativo é esse... como é um assunto muito amplo também, alcança muitos números, mas chega uma quantidade de pessoas que vão tratar daquele assunto com ignorância. E no geral, eu não gosto de lidar com a cabeça fechada. Eu gosto de lidar com a cabeça aberta, que tá pronto para novas ideias, mas o saldo positivo de tudo isso é que pelo menos a sementinha foi plantada ali, tá ligado? Então no vídeo lá do Selecta e tudo mais, nesse vídeo a sementinha pra muitos DJs foi plantada de existe uma cena aqui. Teve gente que tava falando que o Selecta era a paleta mexicana dos DJs, que foi inventado ontem e vai acabar amanhã. Nossa, isso é uma coisa que... Sendo que a cultura do Selecta, ela precede a cultura DJ inicialmente, tá ligado? A mesma parada do vídeo lá sobre os vários formatos. Vários formatos. Nossa, meu. A quantidade de DJ que apareceu, mas ao mesmo tempo aparecem uns DJ renomado e também que são casca grossa, tá ligado? Se eu não me engano, o DJ 1 apareceu. Acho que o Eric J apareceu por lá. O DJ Malboro. Tá ligado? Comentando nesse vídeo e tudo mais. Você vê, pro Eric J colar, né? Pô. Mas isso é uma coisa. Ele é um cara sensacional. Pra mim, ele é um cara que ele é um grande professor pra mim, porque ele abriu a minha mente pra várias coisas e vários ensinamentos, falas dele que abriram muito a minha mente e talvez também me tiraram muito de muitas coisas que eu encanava. Perfeitamente. Como DJ que toca com controladora, que Pode também crer. Dentro do ambiente dos DJs é o... meio mal visto, de certa forma. Entendo 100% por estar no mesmo universo também. Tá ligado? Também o saldo positivo disso daí é que apesar como eu disse, os ignorantes pronto pra tacar pedra aparece um monte, mas formou-se uma comunidade de DJs próxima e eu tento fazer, inclusive isso traça muito do que a gente tava falando, eu tento trazer sempre esse paralelo de que então, eu vim de uma escola, eu falo escola assim, entenda, eu vim de uma caminhada de instrumento mais tradicional. Entenda como guitarra, contrabaixo, violão, teclado, bateria e tudo mais. Começo ali. Eventualmente eu começo a me interessar pelo rap e o foco vai mudando aqui, eu começo a entrar nos instrumentos de música eletrônica. Então, batidas no computador, controladoras, mesa controladora, não só a controladora DJ, mas mesa controladora, mesa mesmo, né? Tá ligado? Pads e afins e tudo mais, sequenciadores, pá. Completamente música eletrônica. E eu tenho um caminho música eletrônica bem firmado também. Só que quando você faz a soma disso daqui, é um meio do caminho muito legal.
Então a comunidade de DJ que chegou, por exemplo, por causa desses vídeos, eles ficam e eles consomem um pouquinho isso daqui. E a comunidade que também tem de músicos, tudo mais, de instrumentos mais tradicionais, também consome mais esse outro lado. No final das contas, tá sendo plantada a sementinha. Uma outra coisa também, quando esses vídeos eles também acabam ganhando uma projeção, como eu disse, o número não significa muita coisa, mas um pouco dessa semente plantada. Como eu disse, eu tô falando muito sobre ritmos urbanos e principalmente sobre dub. Estilo que, como eu disse, muitas pessoas nem conhecem essencialmente, tá ligado? Então isso termina de colocar essa sementinha do que é o dub pras pessoas e tudo mais. E também existe uma discriminação com o reggae. E se com o reggae... E se você for pensar em The Clash, em The Police e tudo mais, Imagina assim, se existe uma discriminação com o reggae, e o reggae, vamos dizer, ele tem ainda uma veia, ele conseguiu ter uma veia mais pop, mais mercadológica, de certa forma. O dub e a cena Sound System, não. Tá ligado? É uma coisa calcada no underground, no independente, não faça por você mesmo, tá ligado? E às vezes é mal visto, mal entendido. As pessoas mal vão, às vezes, nos eventos, tá ligado? Então, quando consegue se tirar um pouco esse estigma da coisa também, tá ligado? De tentar mostrar, de aproximar muita gente do rap. Caramba, eu não sabia que o rap, o começo do movimento hip hop tinha a influência da cultura jamaicana, na verdade. Que é muito por causa da cena Sound System que havia você tem vídeo sobre isso também. Também, gente, falo... O seu Instagram tem muita aula. Inclusive, isso foi um dos motivos para eu ter feito também o outro lado. Quando veio o mês do hip hop no ano passado, eu falei, esquece dub, esquece reggae, um mês inteiro de hip hop. Vamos pra São Bento, vou entrevistar todas as lendas, todos os brabo. Quero saber da onde que veio, do berço. Principalmente que ia ser muito legal pra mim, que sempre que se considerou um cara rap pra caramba, eu não tinha ainda vivido aquela coisa. Então vamos lá, tá ligado? Então vamos lá. E ainda mais depois de ter ido lá na exposição, né? Aí... Eu fui na exposição e depois eu fui fazer o material da São Bento. A gente não conseguiu ir nessa exposição, perdemos. É emocionante. É emocionante. E é que agora acabou a exposição, né? Mas a melhor experiência que as pessoas tiveram era de ir na exposição, que é do lado da São Bento, e ir no evento da São Bento que estiver acontecendo. Sim. E foi muito legal, foi uma aula também, tá ligado? De ver como que a coisa se transmutou aqui no Brasil, como que é realmente o movimento hip hop, tá ligado? Que isso é uma coisa... Parece que os caras das antigas, eles são chatos por causa disso. Você faz rap, você não é hip hop. E eles estão certos pra caralho. Eles estão muito corretos em relação a isso, tá ligado? Porque o movimento hip hop é uma coisa extremamente mais ampla do que apenas, muitas aspas, o rap. O rap, né? E ainda mais com gravadoras, a movimentação mercadológica que se estabeleceu em volta do rap, se perdeu um tanto da essência hip hop. Sim. E faz sentido esses caras serem guardiões disso. Tem até um dos grandes personagens, né? Uma das grandes personas lá da São Bento, que é o Rony Yoyo, inclusive conhecido como o Guardião. Por ser um dos caras que ainda organiza os eventos da São Bento, que ainda fomenta isso pra caramba, tá envolvido pra cima e pra baixo. E que mantém essa chama acesa aí né? O Guardião. O Guardião, né? Entendeu? E me fala sobre... Bom, a gente tá quase chegando no final, né? E a gente tem que falar sobre o seu lançamento aí, o Champion Sound. Vai vir na próxima semana. Vai vir na próxima semana, Dia 15. Talvez já tenha saído o episódio ou não. Talvez já tenha saído a música, não sei. Então, vamos ver aí como é que vai ficar. Mas eu acho que já vai ter saído. Perfeitamente. Dia 15 de abril, Champion Sound vai estar no ar. É uma música reggae, que tem essa influência dub também em Sound System extremamente forte. Na verdade, até pelo nome da música, né? Champion Sound seria o Sound System campeão. E é você... Sou eu, na parte instrumental, né? Guitarra, baixo, teclas, a produção total da coisa também, ali a composição instrumental. O Alienação Afrofuturista, Futurista, né? Que é um vocalista, né? Ele tá cantando nessa música, ele é vocalista da banda Machete Bomb. Que é Opa, legal, Mano, hein? eu tô... Isso Posso nossa. anunciar aqui uma coisa antes? Pode, Não, pera... pode. Câmera da Verdade. O próximo álbum do Freiteira, que vai sair esse ano, não é um álbum só do Freiteira.
é Freiteira e Machete Bomb juntos no mesmo álbum. Vida. Em todas as músicas, Freiteira e Machete Bomb. E esse é o vocalista do Machete Bomb que está nessa música. Tá ligado? Bom. E o alemão também, o Rafael Sterzek, tocando a bateria, representando o Cultive Dub. Cultive Dub. Que é um sound system, né? E no final das contas, eu tô muito feliz de lançar essa música, porque ela termina de amarrar tudo, na verdade. Nós temos o Alienação Futurista, que é um cara que eu super parceiro, tá ligado? Que a gente tem esse álbum que tá logo pra vir aí, logo menos, junto com Machete Bomb, que é uma banda que vale a pena conhecer. É uma banda de rock brasileiro, com uma mistura infinita de música eletrônica, samba, muito estilos. Boa, muito boa. É uma banda que não tem guitarrista. É uma banda que não tem guitarrista. O Machete Bomb é um cavaco elétrico ligado numa pedaleira do tamanho dessa mesa, pedal pra caramba, ligado num amplificador de guitarra. E eles tiram sons que lembra guitarra, mas às vezes ele toca aquilo que nem DJ. Então é uma maluquice. Se você não conhece, vai ouvir o Machete Bomb. É um orgulho nacional essa banda. Então, dia 15... E daí no dia 15 tem essa música Champion Sound, que termina de amarrar essa questão também, porque além da amizade com o pessoal do Cultive Dub e tudo mais, é uma música que visa essa sonoridade do Sound System, gravado num estúdio de reggae, inclusive aqui de São Paulo, lá no Pangea Tunes, aqui do Butantã, que foi gravado tudo no esquema analógico, muito no esquema que o pessoal... Muito no esquema não, é como o pessoal gravava na época. Sim. Então com essa sonoridade a gente passou pela fita, toda a gravação e tudo mais, então vem com aquela sonoridade de Sound System, e a música fala exatamente sobre isso, sobre as festas de Sound System, o Sound System campeão, e inclusive vem com um clipe que foi num dia de festa de Sound System, um clipe documental, na verdade. Nossa, então vai ser pesado demais. Vai ser uma coisa linda de se ver, pra fechar o ciclo. Então, aguardem dia 15 de abril de 2026, ó, registrado aqui no Papo Sound, a gente vai apreciar esse lançamento. Vai estar disponível aí nas plataformas. Perfeitamente. E ela vai vir com surpresa. Quando vocês derem play na sua plataforma, você vai ver que vai ter uma surpresa junto dessa música. E fala das suas redes sociais, Freiteira, pra galera colar com você e acompanhar aí os seus conteúdos, que são riquíssimos. Eu aprendo muito com eles, até agradeço, tô aqui agradecendo porque acompanho o seu perfil e é sensacional. Perfeitamente. Instagram é o @Gomes_Freiteira. Não é Freiteira, é Freiteira. Freiteira. Na claquete tá Freiteira, viu? Freiteira, exatamente. Tá certo, preste pessoas atenção. Confundem. Preste atenção. Eu falava, eu tinha uma chamada que era: eu sou Freiteira com um i só. Oi, eu sou Freiteira com um i só. E então era isso. @Gomes_Freiteira. No TikTok também, Gomes Freiteira, você vai achar, beleza? E no YouTube, Freiteira. No Spotify também, Freiteira. O Spotify tá uma coisa linda. Tô com 1.400.000 ouvintes mensais lá no Spotify. Pô, que legal. Tem muita música, inclusive de vários estilos. Então você quer o rock? Tem música com Machete Bomb já, tá ligado? Você quer o reggae? Tem um monte. Você quer o dub? Tem um monte. Você quer o funk? Tem um monte também, tá ligado? Cola lá no Spotify, Freiteira. No Spotify não é Gomes Freiteira, tá? O meu antigo perfil era Gomes Freiteira no Spotify. Eu mudei meu nome artístico, inclusive, no meio do caminho, né? Então, agradecer a Fotográfica aqui, Ricardo Kafka, que tá aqui na nossa produção, monstrão, ó. Bruno, Pub Produções aqui, 100% rock, que cola aqui com a gente. Te dá um presente, ó. Pra você tomar o seu... meu suquinho de uva. Suquinho de uva, no estilo Papo Sound. Olhei. Certo? E agradecer a Kelly. Obrigada. Tá maluco, mano. Que satisfação, Kelly. Que honra te receber. Muito obrigado. E ó, acompanhe o Freiteira aí nas redes sociais. E tamo junto, Freiteira. Espero que você volte mais vezes. Só aí, chamar. Ó, pra gente trocar uma ideia. Só beleza? Chamar. Beleza? Obrigada. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. Sensacional, Kelly. Dizem que música é apenas uma organização de sons. Se isso é verdade, então as fábricas estão fazendo música? Nossas cidades são marcadas pelo barulho. Os motores, as máquinas, sirenes e buzinas. Se só podemos ser influenciados musicalmente por aquilo que ouvimos e o som da indústria é tudo que se ouve, será que somos influenciados por esses sons? Seria a fábrica um instrumento gigante esperando para ser tocado? Esse é um experimento.
Gravei os sons dessa fábrica e reorganizei eles numa música. Com as batidas prontas, vou devolver o som para a fábrica, colocando um dos maiores sistemas de som da região para tremer tudo e ver como o ambiente, a arquitetura e as chapas de metal respondem a essa pressão sonora. Devolver os ruídos da indústria para ela mesma, no melhor estilo dub. Isso não é apenas o registro de uma performance, é um experimento que pode mudar a maneira que vemos o mundo ao nosso redor. Eu sou Freiteira e esse é o Cidade em Loop.